Hola, compéteme a mí grabar esta aula sobre ética en fin de vida. Soy Abel Abejas, médico, dedico-me aos cuidados paliativos e o profesor Luis Madeira pidió para facer unha gravación sobre aspectos éticos en fin de vida co apoio a algunhas presentações. Falar en fin de vida e falar en ética daría moito un seminario muito longo e, portanto, trago aqui algumas ideias que são importantes para depois podermos discutir nas aulas e, sobretudo, é importante que leiam os artigos de jornais que foram enviados para poderem depois participar das aulas e colocar as dúvidas que vocês possam ter eh, a aula. Queria facer aqui um recorrido sobre alguns aspectos importantes na ética em fim de vida. Quando falamos de ética em fim de vida, falamos basicamente não, mas há muitos pilares, né? A comunicação com o doente, a comunicação com a família, aspectos socioeconômicos, aspectos socioculturais, aspectos socioculturais e emocionais também, assim como aspectos espirituais. De qualquer forma, para centrarnos no punto de vista ético, normalmente a ética en fin de vida vira en torno ao principio de autonomía do doente e ao principio de beneficencia. Nese sentido, maximizar os beneficios sin facer mal e respetar a autonomía do doente dentro de un cuadramento ético e legal. Eu trouxe aqui unha presentación que é importante tamén, eh, que se titula Liberdade e Autonomía no fin de vida. Aquí vamos tocar alguns aspectos e provavelmente ao longo das várias apresentações iremos repetir alguns conceitos, mas é impossível separar os mesmos. Tanto os médicos e vocês que van ser futuros médicos non se poden esquecer que, além dos deberes clínicos, temos deberes non clínicos. Importante entender o que é o consentimento informado, sobre todo nesta fase da vida, onde adquire unha relevancia maior o documento de vontades anticipadas, que non é máis que un consentimento informado, e o plano de cuidados anticipados. Falar do consentimento informado nos obriga, sobre todo, falar sobre un adulto competente e, sobre todo, sobre unha tomada de decisões voluntaria e libre. E para eso é importante perceber que neste proceso o doente recebeu toda a información. Por tanto, aquí, máis unha vez, a comunicación é importante. E, sobre todo, isto tem a ver co respeto pela súa autonomía. E é dessa forma, co consentente informado, que nós respetamos a autonomía do doente. É da forma como nós actuamos na nosa práctica clínica diaria, co respeto do principio de autonomía e mediante a autorización do consentimento informado. O paciente debe ter competencia adecuada para tomar decisões. E isto é muito importante. Se eu tiver competência para tomar decisões, temos que conseguir formas de autonomía subrogada. E como que son esas formas de autonomía subrogada? O mediante o Estatuto de Maior Acompañado, ou mediante un attorney subrogate, portanto, é un procurador de cuidado de saúde, ou tamén mediante o documento de directivas anticipadas de cuidado. Porén, falaremos deste máis tarde. Por tanto, o principio de autonomía ten e debe ser respetado, porén tamén ten que entender que, aunque os principios son nomeados autonomía, beneficencia, non maleficencia e justiza, todos ten o mesmo valor. A competencia para tomar decisões é fundamental para podermos respeitar este principio de autonomía. Pero a nova capacidade de avaliar a competencia pode determinar a gravidade de deterioración cognitiva do paciente e mellorar a efectividade das conferencias co paciente ou coa familia. Preste atención que competencia non é o mesmo que capacidade. E podemos discutir isto nas aulas. A competencia é unha dimensão médica, a capacidade é unha dimensão jurídica. A competencia é usada para tomar decisões sobre vários aspectos, como o tratamento, como as decisões
como avaliar, como avaliar tamén para perceber esa toma de decisiones con os pacientes, es decir, non só cos tratamentos, sino tamén como que o paciente quer ser cuidado, como que o paciente quer ser tratado, como que o paciente quer e o que quere que aconteça no seu proceso de doença crónica. Atenção que non estamos a falar en terminal care, estamos a falar en doentes que têm uma doença crônica e incurável. E, porém, a competência pode ser pronto, a competência não é dicotómica, a competência flutua. Portanto, pode ter competência, como pode não ter competência, o mesmo doente pode ser competente ao meio-dia, pode deixar de ser competente no dia seguinte ou à tarde seguinte. Y no podemos presumir que un doente con deterioración cognitiva o un doente con demencia sea incompetente, son cosas diferentes. Es decir, no es éticamente, éticamente correcto y sería una violación del principio de autonomía partir do principio que unha persoa con demencia é unha persoa incompetente. Por tanto, a competencia non ten nada a ver ou non está ligada directamente ao funcionamento cognitivo, porén, claro que efectivamente persoas con grande deterioración cognitiva efectivamente terán máis facilidade de non estar incompetentes para determinadas áreas, porque en realidad a competencia pode ser medida e debe ser medida en diferentes áreas. A competencia, por tanto, é dimensional e non é dicotómica como a capacidade. A capacidade se ten ou non se ten, en cuanto a competencia é, é diferente. Portanto, é unha dimensão en que pode estar alterada ou non alterada en función tamén a diferentes momentos ou estados do doente. Desta forma, a competencia é dimensional. ¿Cómo debemos avaliar esta competencia? En realidad es muy simple, embora existan varias, em, escalas para medir la competencia, es importante utilizar preguntas abiertas que se relacionen cuál decisión médica en que están y los aspectos éticos relevantes. Por tanto, en realidad, o paciente tiene que entender, expresar una escolla, avaliar su estado y tomar y raciocinar sobre su propia escolla. Es decir, con esas cuatro preguntas, de una forma práctica, nos podemos avaliar la competencia del doente en nuestra práctica clínica diaria. Hay muchas formas de perder esta competencia. Y por eso que digo que la competencia es dimensional, porque nos podemos perder la competencia por determinados momentos, ¿no? Y en determinadas situaciones. Como por ejemplo, una intoxicación aguda por el alcohol. No somos saudables, mas podemos dejar de ser competentes para nuestras decisiones sobre los efectos del alcohol. Há muitas causas de perca de competência, normalmente nos idosos ou nos doentes com doenças mais avançadas, né? Como são as doenças neurodegenerativas, as doenças psiquiátricas, eh, a depressão, a esquizofrenia, também doenças traumatológicas, né? Um forte traumatismo crânioencefálico pode provocar perda de competência. A própria hospitalização pode fazer com que o doente, em fim de vida, possa perder a competência. Não só os doentes em fim de vida, como os doentes mais idosos y más fragilizados. Y otros factores de estrés, como asuntos relacionados con el fin de vida, solidão, coerciones indirectas. Por tanto, todo esto tem que ter en conta a hora de nós termos conciencia de esta competencia. Temos tamén que ser conscientes das mudanzas que existen na competencia no idoso, né? Por tanto, é importante, como disse anteriormente, uma avaliação nosológica não pode substituir uma avaliação da competência, né? A competência é limitada pela gravidade das alterações do humor e pela presença de sintomas neuropsiquiátricos. Debemos também deixar de utilizar essa separação cartesiana como, portanto, o sofrimento físico, sofrimento, portanto, ter esta divisão sempre constante e atender às especificidades de cada doente. E a competência para tomar decisões não é estática, nem é dicotômica, como tínhamos discutido, simplesmente é uma dimensão que pode variar ao longo do dia. Quando devemos avaliar a competência de um doente, sobretudo no gesto do consentimento informado? É importante que este doente, quando estiver à frente de um consentimento informado, seja avaliada a sua competência. Raramente as doenças predicen a perda de competência, es decir, não é fácil entender, por isso tem que ser avaliado. E quanto mais
relevante sea a decisão, mais estrito tem que ser o processo de avaliação. Como disse, existem algumas estruturas, algumas ferramentas que são mais utilizadas na investigação, mas deixo aqui alguns exemplos de como é que elas são estruturadas. Eh, e também podemos ter que avaliar os doentes ou quando existe uma mudança na tomada de decisões ou quando o paciente recusa. É importante, de fato, avaliar a sua competência. Por quê? Porque também pode ter existido uma perda de confiança na equipa assistencial, pode ter tido dúvidas no inquérito e na própria tomada de decisões, podem ter tido um delírio ou estarem mais deprimidos. Temos que entender também as suas crenças e seus valores e, portanto, avaliar tamén os seus síntomas mentais. Esta globalidade, esta diferencia de culturas tamén nos leva, de facto, a unha complexidade maior nos días de hoxe, a entender certos aspectos cando temos que tomar decisões en fin de vida. Quando a família não está de acordo com o médico, é importante perceber que a família não é o representante legal do doente, a não ser que exista um processo de, a não ser que exista um processo de, mm, de estatuto de maior acompanhado ou de procurador de cuidados de saúde. Desta forma, é importante, mesmo embora temos que acolher a família e entender o que se falta, o que falta, o que levou a família a perder esta confianza na equipa. Até porque este desacordo entre os médicos e as famílias podem levar e bloquear alguma tomada de decisões éticas. E também não podemos entrar no estereotipo das famílias difíceis ou exigentes. Explicar os resultados da avaliação da competência à família é importante, porque às vezes a família acaba por ficar intrusa no nosso processo de tomar decisões e querem decidir sempre pelos seus familiares. Un aspetto importantísimo, fin de vida, y que dificulta toda a tomada de decisões e que dificulta o proceso de cuidados é a conspiração de silêncio. E isso vai contra o respeito do princípio de autonomia, porque de facto o doente não está informado daquilo que está a acontecer com ele. Y sobre todo, esta conspiración de silencio es muchas veces responsable por muchos malos entendidos y una grande tensão por parte do doente e da relação com o doente e, sobre todo, é fonte de luto patológico. Como actuar quando o doente perde a sua competência? Como digo, depende moito da duración deste compromiso, depende da gravidade e da seriedade da decisão. Temos que identificar e corrigir as causas reversibles. Num compromiso cognitivo medio moderado, debemos, de facto, promover a compreensão dos fatos mais relevantes. Em pacientes com competência marginal, mas que ainda mantêm alguma competência para tomar decisões, deve ser oferecida a possibilidade de realizar um plano anticipado de cuidado. Isto é crucial. E num compromisso severo, é claramente uma obrigação ética procurar um substituto na tomada de decisões. Portanto, em Portugal existem, como sabem, o testamento vital. Caso não tenhamos um procurador de cuidados de saúde ou caso não tenhamos este testamento vital, é importante construir a história de valores na comunicação com a família. Não quer dizer com isto que a família sejam os portadores da decisão, porque não são. Igual que os médicos tampouco podem impor a sua decisão clínica à família, porque também eles não são responsáveis pela decisão. Então, isto é sempre um jogo muito complexo quando não temos as ferramentas todas concluídas ou quando não existe uma história clara para tomar decisões. Mas é importante, nunca se esqueçam das especificidades de cada doente, das especificidades de cada doença e de cada família, e integrar tudo para poder construir a história de valores e poder tomar a melhor decisão possível para a pessoa que está doente. Existe a Lei 31 de 18 de julho de 2018. Portugal é um país muito fértil em tudo que se refere às leis de doentes em fim de vida. Estas eran las presentaciones que traía para esta aula y ahora quería también partilhar con ustedes más otra aula. Y,
También es importante no hacer, no esquecer que fin de vida no es solo doentes oncológicos y que de facto o envejecimiento y a demencia y las doenças neurodegenerativas también nos llevan a un proceso de pérdida de capacidad y competencia para tomar las propias decisiones. Como ven, todo en torno a fin de vida tiene que ver con el principio de autonomía. Después podemos hablar de casos específicos, ¿no? Como cuando se habla de eutanasia, cuando se habla de suicidio asistido, de retirar medidas de soporte. En realidad, todo esto se basea en el principio de autonomía y en el principio de beneficencia a cuando existen estos principios bien claros. Es importante entender la vulnerabilidad y la deterioración, es importante la comunicación con el paciente, es importante esa autonomía, como dice el consentimiento informado, una capacidad y competencia, es importante tomar decisiones y es importante a limitación del esfuerzo terapéutico y distancia, evitar la distancia. Eu non gosto moito deste texto, desta palabra de limitar o esforço terapéutico. Este esforço terapéutico, eu gostaria máis de falar na adecuación dos cuidados. Portanto, adecuación dos cuidados ao momento do doente, né? Ou diminuir o nivel de intervenção, ou não diminuir, senão adaptar o nível de intervenção às necessidades e adequar as necessidades do doente eh, eh, em cada momento. Daí, desta forma, também promover a dignidade, que é um dos princípios basilares dos cuidados en fin de vida. O ser humano é vulnerável, portanto, isto é uma coisa que é linear, e desta vulnerabilidade surge também a nossa responsabilidade de o cuidar bem. E, portanto, é importante entendermos que quanto mais perdemos capacidade e mais perdemos competência, mais perdemos autonomia. O declínio nas demências é progresivo, existe uma maior dependência de terceiros e há uma grande tendência a uma, digamos, não uma grande tendência, mas existe provavelmente uma consciência social cada vez melhor, mas do exigente que é uma doença neurodegenerativa. Então, é importante ter em conta também o núcleo da nossa sociedade, toda a trajetória vital do doente e as condições humanas no contexto, o setting. É importante, por isso, sempre atender às especificidades desta vulnerabilidade. No podemos confundir o envellecimiento con la demencia. Hay una tendencia lineal casi a entender que las personas idosas son personas con demencia y no son. Por tanto, dejar de lado a los idosos y hablar con los familiares desde el inicio, hablar con los idosos como crianzas, internar a los idosos sin pregunta previa y sin su propio consentimiento en las instituciones. Por tanto, el envejecimiento es un proceso natural y no es una doença. Podemos hablar con ellos de forma simplificada, no podemos etiquetar a los idosos como dementes, no podemos entender o esquecimiento como distracción como una demencia. Entonces, hay una serie de aspectos que violan los derechos y los deberes, así como los principios de las personas con envejecimiento. A demencia afecta ao indivíduo para o resto de sua vida, tem sintomas físicos, neuropsiquiátricos, provoca sofrimento pessoal e familiar, precisa de um cuidado profundo, existem múltiplas perdas e há uma grande disrupção nas relações e os roles sociais que o doente tinha. E, portanto, esta deterioração é progressiva. Debemos evitar, como disse anteriormente, todos os pactos de silêncio, debemos ter un conocimiento ponderado de todo o proceso de doença dos doentes, sempre utilizando a veracidade, a prudencia, o respeto pola dignidade e sermos generosos nos valores. O diagnóstico debe ser revelado de forma individualizada, adaptada e ben doseada. Portanto, o doente ten direito a saber o que se pasa con ele, mas temos que saber muito bem tamén o que ele quer saber e como quer saber. E, sobre todo, ter sempre a mão o suporte que tiene a ver con os aspectos ético-legais, como as directivas anticipadas de vontade os planos anticipados de cuidados. Cuando a demencia é severa, nós temos que ter uma aproximação mais paliativista, mais paliativa do que propriamente curativa, porque en realidad a demencia non ten cura. Ter uma planificação anticipada desses cuidados, uma boa informação e acompanhamento, un fin último da medicina é tamén ter un
algo bien realizado. Y sobre todo, no identificar el fracaso como, como no cuidarnos. Es importante perceber también que hay momentos da doença en que es preferible curar do que encarnizar o sermos o practicar distancia en estos doentes que en realidad se beneficiarían de una promoción de su autonomía y un respeto por la su dignidad. Como ven aquí en ese esquema, eh, fundamental y central é o respeito. A cuanto máis vulnerável e cuanto máis perdemos capacidades, máis autonomía va cedendo a beneficiencia e, en realidad, é este equilibrio entre a autonomía e a beneficiencia que nos temos que encontrar, quer nos doentes idosos, quer nos doentes frágeis, quer nos doentes con demencia, quer nos doentes con outras doenças neurodegenerativas, doenças oncológicas, doenças de insuficiencia de órgano. Portanto, o respeto é importante, individualizar, non mecanizar. O que en realidad importa es crear confianza y deliberar sobre la tomada de decisiones. La comunicación centrada no doente, con o doente, es fundamental. Esa información tiene que ser verdadera, útil, apropiada y doseada de forma que el doente consiga comprender. No deben ser paternalizados ni siquiera infantilizados. Por tanto, es importante, como teníamos hablado, estas premisas de competencia, que entiendan bien esto de competencia y de capacidad, porque esto es fulcral para todo el proceso de tomada de decisiones y del resto que se ve sobre a ética en fin de vida. Hemos hablado sobre competencia anteriormente, a capacidad es un derecho, a autonomía ven da filosofía y a competencia é médica. Como ven aquí existen estas tres diferenciaciones. Os criterios de competencia también existen na escala global de deterioración que nos determina cuándo que una demencia existe en grado severo para nós tamén podemos tomar as decisións ou podemos tomar ou utilizar as ferramentas necesarias para construir esta autonomía con medicina narrativa, por exemplo, a través de construción da historia de valores, con conversas e reuniones multidisciplinares. Todo isto nos ayuda a mellorar todo o proceso de competencia e, sobre todo, o proceso de tomada de decisiones. Vivimos en una sociedad empoderada, una sociedad donde el principio de autonomía parece que es reyente, más es verdad que existe también lo que se denomina beneficencia fiduciaria, es decir, existe también, nós también tenemos una palabra a decir en aquello que entendemos que los doentes deben recibir y sobre todo no paternalizar a relación con los doentes. Evitar la futilidad, en este caso yo no gusto de utilizar esta palabra, futilidad, esto coloco para hacer y reforzar que debemos utilizar palabras como desadecuado, inadecuado, mejorar un nivel de intervención, adecuar un nivel de intervención, adecuar los cuidados a un nivel de intervención específico a cada momento de cada doente, entender hay situaciones como alimentación, hidratación, que pueden ser entendidas que son entendidas como básicas para vivir en un momento determinado del percurso de la doença, pueden pasar de ser eh, tratamientos médicos innecesarios, inadecuados para ese momento do doente. Entender que hay situaciones de no respuesta a antibióticos y que existen momentos en que no estamos a tratar infecciones por antibióticos y que los antibióticos pueden tener también causas y pueden provocar efectos secundarios u otros efectos no control de síntomas. Más, como digo, todo eso son decisiones que deben ser personalizadas y en realidad ver cuáles son los beneficios y los riesgos. Y en realidad también puedes colocar vía antibióticos en fin de vida, no caso que el antibiótico venga a disminuir las secreciones y pueda dar mayor calidad de vida ao doente. Es importante también prestar atención al principio de justicia distributiva. Cuando hablamos de justicia, no estamos a hablar de disculpe, no estamos a... Disculpen, concepto directo. En este caso está grabado más.
Quando falamos de justiça distributiva, estamos a falar da justiça de distribuir os bens que possam ser escassos, mas também é muito específico, né? Por exemplo, temos o sangue, que é uma coisa é um bem muito escasso, e às vezes podemos estar a transfundir doentes que não têm qualquer benefício de ser transfundidos. Mas isto não quer dizer que não venhamos a transfundir a un doente, mesmo sabendo que o doente vai morrer e que vai morrer rapidamente, se este doente tiver un sentido vital ben claro e un objetivo vital ben claro. Por exemplo, se este doente va, a súa filla de 4 anos vai facer 5 anos daqui a unha semana, 2 semanas, e eu sei que con esa transfusión de sangue posso mellorar o seu estado e lhe posso dar máis unha semana de vida, embora saiba que vai morrer, embora saiba que vai ter sintomas, embora non este a dar cualidade de vida, este a alongar a súa vida, mas porque existe un objetivo vital muito máis importante, probablemente con muito máis valor que esta unidade de sangue. Portanto, por isso digo que as coisas têm que ser levadas moito á especificidade. E pronto, existem muitos métodos também que se devem de ter em conta quando temos doentes com demência, por exemplo, a contenção física, a contenção mecânica, a contenção farmacológica, tudo isto tem que estar muito bem escrito, deveria ter sido falado com o doente e com a família. Então, todos estes processos são processos que também são dolorosos. As sondas nasogástricas, quando que a evidência que a sonda nasogástrica ou a PEC são necessárias para um doente e em que momento da doença está o doente, para tomarmos esta decisão. Elas não são isentas de complicações, não diminuem a aspiração, portanto, existem muitas complexidades e por isso tem que ser levadas todas à especificidade de cada momento. Como digo, fazer todo o possível nem sempre é fazer bem, por isso é importante adequar. É importante entender que ONR já não é ONR e é uma DNR, é uma decisão de não animar em uma ordem. Também coloquei aqui a ONR para frisar que de facto já não se deve colocar ONR e sim DNR. Ver que são medidas de suporte artificial, ver quais são medidas de suporte vital, ver aspectos importantes como alimentação artificial, como hidratação artificial, se há necessidade ou não de métodos de complementarios de diagnóstico, a polifarmacia, o internamento. Todo eso son procesos que deben ser tidos en conta. E aí temos, de facto, que má práctica médica pode, de facto, criar uma má morte. E muitas vezes, quando o doente pede para ser morto, temos que perguntar-nos o que aconteceu na cadeia de cuidados para alguém pedir para acabar com a sua vida. E isto é muito importante para a reflexão. Eh, E como falamos tamén, e como falamos tamén, eh, é importante traballar todo o que tem a ver com a autonomía subrogada. Porém, eu acho que o testamento vital, se é uma ferramenta objetiva e a priori, acho que a construção de uma história, de uma narrativa com o paciente e uma tomada de decisões dinâmica no processo de cuidados, acaba por criar uma diretiva antecipada muito mais rica no que se denominaria um plano antecipado de cuidados no contacto com o doente. E aqui seria muito mais fácil tomar decisões sobre quando parar, quando é que nós quando é que nós decidimos que uma atitude terapêutica deixa de fazer sentido e adequar o nível de intervenção ao nível adequado para promover a dignidade e a autonomia dos doentes. É importante entender também que, llegado un momento, nós temos que permitir às pessoas poderem, de uma forma ou de outra, assistir aos doentes e a sua família a assistir ao processo de morte. De fato, a morte é um processo antropologicamente necessário e nós não temos nem que acelerar o processo, nem adiar o processo. Temos que permitir que o processo aconteça da maneira mais natural possível, perante a existência destas doenças incuráveis, de fato, a respeitar o princípio de autonomia e de dignidade do doente. Portanto, são coisas muito diferentes. Acelerar a morte, como adiar a morte. A virtude está no meio. Portanto, permitir as pessoas morrerem em seu processo de doença crônica, incurável e fase terminal, também é importante saber fazer. Portanto, construir os valores, respeitar os valores, acompanhar a família, acompanhar ao doente no seu sofrimento, nas suas necessidades,
Centrar a medicina nas necesidades do doente en estes momentos é fundamental para promover a súa dignidade. Está aquí una frase de, de Albert Einstein, autores que son importantes en esta área, más las humanidades médicas, Emmanuel Levinas, Hans Jonas, Zygmunt Bauman, Viktor Frankl, son autores que son importantes y que podrían leer también para aumentar eh, los conocimientos sobre esta área. Un libro que é importantísimo e que todos os estudantes de medicina no primeiro ano deberían ter lido, por lo menos ler no primeiro ano de medicina, que é un compendio de ética médica, é A Morte de Ivan Illich. A Morte de Ivan Illich é un libro pequenino que vocês deben ler, porque aí está tudo escrito e muito do que vocês precisam e é necessário lerem para perceber esos aspectos. Trací aquí tamén eh, outra apresentação, um segundo, se encontro. Falábamos que también te hemos falado sobre las sobre las directivas anticipadas de vontade e a gestão do fim de vida. Esta foi uma apresentação que eu fiz no ano 2023 eh, sobre sobre este assunto e pronto, já temos falado, né? Quando que eu acho que podemos falar sempre com os doentes sobre os aspectos de fim de vida, mas sobretudo quando é importante falar com eles sobre isto quando existe uma sobrevida expectável de 6 a 12 meses ou quando temos um mau prognóstico e não temos tampouco qualquer suporte familiar e sobretudo quando se pretende ter um procurador dos cuidados de saúde. A planificação antecipada de cuidados tem diferentes significados também e é importante fazer a diferença entre planificação antecipada de cuidados e testamento vital. As diretivas anticipadas de vontade envolvem uma reflexão acerca das expectativas e as crenças do doente. É muito mais do que um simples documento preenchido por um doente. Temos aqui um caso clínico, por exemplo, o senhor Mário, de 54 anos de idade, sexo masculino, casado, empregado de mesa, católico, caucasiano, natural de Vilanova de Gaia e residente em Vilanova de Gaia. É fictício, tinha como antecedentes pessoais hábitos tinha como hábitos de tabagismo, algum alcoolismo e tomava simvastatina, exceso de peso e esta dislipidemia. Como antecedentes familiares están aquí presentes e outros aspectos e tiña unha esposa e un fillo estudante universitario. Mario ve a unha consulta para realizar un estudo analítico anual sen queixas e recusa realizar o rastreio de cáncer de colon do recto. No principio estou muito bem e meu intestino funciona muito bem, dice ele. Nesta consulta, máis unha vez, o médico aborda o asunto, relembrando a Mario que já ten unha antecedente familiar de neoplastia de colon e que por iso ten risco crecido. Mas, máis unha vez, o utente presenta ser resistente á idea e responde: en cuanto puder ser eu a tomar decisões, non quero facer nada disso. O que facer? En realidad, nós tampouco temos que ser, tamén non temos que ser coercitivos, né? Mas explicar, evitar crear un ambiente propicio para a comunicación, tentar perceber cuáles son os medos, esta escuta activa e demostrar, sobre todo, empatía sempre co doente. Por tanto, perante esta afirmación, o médico pregunta se gostaría de perceber un pouco mellor o que quere dicir con iso. De forma muito ríspida responde: non quero perder o control de miña vida, non quero que façan comigo o que fixeran con meu pai. Como vemos, tamén é importante entender a experiencia específica de cada doente para podermos tamén llegar ao ponto de cuáles son sus medios, sus recellos e cuál é que, sobre todo, a súa falta de ou estas respostas ás veces agresivas que os doentes nos dan. É de nosa responsabilidade tamén poder indagar sobre esos aspectos importantes. Mario tenía 32 años cuando el pai adoeció y murió con cáncer de colon y pasó por toda vivencia de esta quimioterapia, radioterapia y sobre todo de esta doença que mató a su pai. Y esto le dejó muy fragilizado y por tanto
ter uma morte, se calhar, mais complexa, e isto fez com que ele ficasse muito zangado. E, portanto, Mario não queria perder o controle e achava que este rastreio fosse positivo, era isso que iria acontecer. Pronto, en realidade, todo isto serve para introducir que, de facto, en Portugal, coa lei número 25 de 2012, de 16 de julio, temos que establece o regimento que establece o régimen das directivas anticipadas de vontade na forma de testamento vital. En realidade, eh, existe este documento que ten sus vantagens e sus desvantagens, né? Portanto, é uma forma de o doente poder tamén manifestar eh, de forma sozinho, sin tanto estrés, cuáles son sus deseos para o final de vida, eh, puede mellorar a satisfacción dos cuidados prestados, puede promover a dignidade, promover a autonomía do doente e, por tanto, temos que, de facto, cando queremos tratar de estes asuntos cos nosos doentes, no deixar a doente sozinho perante ese instrumento e si construir en diferentes entrevistas, en diferentes momentos, en diferentes visitas, construir este proceso de tomada de decisiones. Y pronto, voltamos aquí al tema das directivas anticipadas. Efectivamente, cuando facemos unha directiva anticipada, temos que ter un procurador de cuidados de saúde. Eh, esta lei establece que esas directivas anticipadas tamén deben ser registradas no Registro Nacional de Testamento Vital, que é o RENTEV. O RENTEV é, un instrumento digital onde fica registrado o testamento vital. Depois poderemos discutir mellor isto na aula. O RENTEV ten esta forma, como poden ver na presentación. Este é o documento que existe no propio site que nós imprimimos e preenchemos. Después, este testamento vital debe ser eh, levado e informatizado e debe ficar visível para os médicos e no proceso clínico do doente. E en este caso, que nos acompaña presente desta presentación, após ese esclarecimiento, o señor Mario decide que quería que su esposa fuese a procuradora de cuidados. Discutir a posibilidad de un agravamento súbito e inestable no proceso de evolución da doença, así como a posibilidad de morte, non significa que os tratamentos e intervenções activos sean suspensos. Atenção, como digo, todo isto tem que ser muito específico. Mesmo que exista uma vontade antecipada de cuidados, nós também temos que rever a decisão, temos que confirmar a decisão, temos que ver o momento em que se encontra o doente e não é dizer, tem uma idade, não fazemos nada. No, esto non é ético ni é legal. Pronto, e desta forma tamén levar a bom porto eh, todo este proceso de fin de vida, que, como digo, non veces é fácil e estas ferramentas nos poden ayudar a facer unha maior gestão. Porém, eu entendo que o testamento vital debe ser feito a posteriori e non a priori. Sposa e o fillo comprenderan a importancia do tema para Mario, que conseguiu establecer un diálogo sobre aquilo que gostaba e que non gostaba de ver acontecer na súa vida cando desase de conseguir decidir de forma autónoma. E, por tanto, as directivas anticipadas de cuidados requieren contextualización e comunicación co doente, faz a diagnóstico, a historia natural da doença, a extensão e a prognóstico, a potenciais beneficios e efectos adversos das terapéuticas a instituir, a resposta pasada e futura previas aos tratamentos, objetivos dos cuidados e a prestar no contexto da súa doença. É importante que non é unha discusión isolada, que debe ser unha discusión construída, co-construída, na relación que establecemos cos nosos doentes. Poden requerer a colaboración de outros profesionais de saúde e presencia de outros elementos da familia. E, por tanto, é saber, como digo sempre, prestar atención á especificidade de cada persoa. O que sabe sobre a súa doença, o que percebe sobre esa doença, o que se está a pasar consigo, o que sabe dos tratamentos, se discutiu esa situación con algún familiar, se os seus familiares coñecen as súas vontades e sus desejos futuros. Portanto, há muitas coisas que debemos indagar e que debemos traballar para respetar a autonomía de cada doente. E isto é unha das funções tamén da medicina narrativa,
que indaga sobre as necesidades, sobre os valores e os principios de todos os nosos doentes. Despois podemos falar na aula tamén mellor sobre todos os conceptos da, da, das directivas anticipadas de cuidado. Isto é unha pequena presentación para ter unha idea daquilo que va a ser discutido ou aquilo que vocês poden discutir comigo a cando estiveren na aula. Por tanto, en realidad, quería que entendesen que no fin de vida é moito importante ter en conta todo o tema de respeto pela autonomía do doente, a importancia e a relevancia que ten os diferentes momentos da doenza e da fragilidade dos doentes, o significado de parar ou de adecuar determinados momentos, o nivel de intervención que é adecuado a cada momento da doença do noso paciente. Em, Momentos complexos son momentos en que existe unha mudanza radical nos tratamentos, né? Unha non resposta a antibiótico, unha non resposta a quimioterapia, unha evolución rápida e inesperada de un cuadro de demencia, unha infección que non responde a antibióticos, eh, a parar a hidratación ou a alimentación en momentos determinados e explicar por que isto pode ser prejudicial ou non, no acelerar procesos ni tampouco adiar procesos. É importante tamén entender o que é a teoría do duplo efeito, que podo explicar depois tamén na aula. Por tanto, a cando utilizamos medicamentos con dosis que poden precipitar a morte, mas que en realidad o noso objetivo e nosa intención é adecuar os sintomas. Por tanto, é importante tamén ter en claro este conceito. É importante ter o conceito, como já temos discutido, os conceptos de capacidade e competencia. Tamén é importante a comunicación clara e veraz coa familia, cos doentes. Por tanto, o ben feito é bonito e a ética en fin de vida ten moito coa comunicación, coa narrativa, coas necesidades, co o principio de respeto pola autonomía e a promoción da dignidade dos doentes. Sin máis, nos veremos na aula e podremos discutir os casos clínicos que foron eh, entregues para poder tamén discutir este tipo de situacións. Probablemente nos lembraremos de moitas máis cosas e habría moito que falar e discutir sobre o fin de vida.